Olá, galerinha! Hoje teremos um vídeo novo de geografia do tio Cleidson. E nesse vídeo, vocês aprenderão muitas coisas novas. Estão preparados? Então, peguem o material didático de vocês e me acompanhem. Bom, sétimo ano, peguem os livros de vocês e me acompanhem. Nós iremos começar pelo capítulo 7. No capítulo 7, nós iremos compreender um pouco melhor a regionalização do território brasileiro. E eu preciso que vocês analisem bem para compreender o porquê de se criar uma região, o porquê se regionalizar. Ao analisar a imagem ao lado aqui, nós iremos perceber três áreas bem diferentes umas das outras, que em comum elas estão dentro do território brasileiro, mas são áreas diferentes, distintas. Então eu não poderei regionalizá-las todas juntas, porque possuem características diferentes. Então, para facilitar a regionalização, eu preciso compreender o seguinte. Primeiro, olhem bem, por que eu regionalizo? Por que eu regionalizo? Para facilitar a minha administração. Compreenderam? Querem um exemplo bem simples? A nossa casa. A nossa casa ela é dividida em regiões para ficar melhor organizada. Que regiões seriam essas? Seriam os cômodos. O quarto, ele possui as mesmas características da cozinha? Com os mesmos objetivos e finalidades? Não. Dessa forma, o quarto será uma região. A cozinha da casa será outra região. Dessa forma, a partir do momento que eu separo a minha casa em regiões, eu irei conseguir administrá-la muito melhor. Entenderam? Então vamos dar sequência. Nessa página, nós iremos compreender que os lugares, as regiões, nem sempre têm o mesmo tamanho. Não há uma delimitação, não há uma lei, uma ordem para definir o tamanho de uma área. Essa área apenas ela terá que ter traços em comum. Observe bem aqui no mapa abaixo. Eu tenho a região do Vale do Paraíba Paulista. Observe bem que ela é bem diferente. A região do Vale do Paraíba é bem diferente da região do Vale do Paraíba Fluminense. Vale do Paraíba Fluminense, entendeu? Destacado aqui abaixo, é diferente da região do Vale do Paraíba Paulista. Então, necessariamente, elas não têm que ter o mesmo tamanho e nem a mesma formação. Apenas têm que obedecer o critério de ter semelhanças entre si. E o importante, que vocês sempre lembrarem, é mais fácil administrar uma área menor do que uma área maior. Um exemplo que nós temos bem claro disso é a Europa. Os países europeus são menores do que muitos estados brasileiros. Esse fator também facilita a administração desses países e o desenvolvimento. Dando continuidade agora, nós iremos ver a divisão regional oficial do Brasil. Eu quero que vocês compreendam o seguinte. O território brasileiro, ele ocupa quase metade da América do Sul. Então, não ficaria fácil administrar um território tão grande, tão gigante. Um país que é conhecido por muitos por ser um país continental, pela sua grande extensão, administrar ele sem dividi-lo. Então, para facilitar essa administração, o governo resolveu dividir o Brasil em 27 unidades federativas. Essas unidades federativas serão 27 partes, 27 regiões. Nós iremos chamá-las, observem bem, 26 delas de estados e uma de Distrito Federal. É onde nós moramos. Okay? Então, a divisão regional oficial do Brasil possui 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito.
No distrito é onde se localiza a capital, Brasília. Ok? Observe bem agora o mapa ao lado. Nós temos de forma bem clara, bem simples, essa divisão. O que há de interessante? Que nós vimos na página anterior que é utilizado nessa divisão. Conseguiram encontrar aí? Olhem bem, sétimo ano. Os estados não possuem todos as mesmas formas, nem o mesmo tamanho, mas eles possuem características em comum. Ok? O IBGE, para facilitar ainda mais, resolveu dividir de outra forma o nosso país. E nós iremos chamar essa grande divisão do IBGE, entendeu? De divisão de macro-regiões. Isso mesmo, macro. Macro vem de grandes. São 5 macro-regiões, ou seja, 5 grandes regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, as macro-regiões, elas são regiões grandes. É a primeira forma de dividir o nosso país, de forma que fique dentro de uma mesma região vários estados. Na próxima página, desculpe, novamente, para relembrar, para que regionalizar? Para facilitar a administração. Por que o governo faz isso? Porque as áreas possuem características diferentes. Se possui características diferentes, o governo vai ter que destinar investimentos diferentes para determinadas áreas. As áreas mais carentes de educação terão que receber mais investimentos do que aquelas áreas onde a educação já possui determinado investimento necessário. Há áreas no nosso país com déficit habitacional e há áreas superpovoadas. Então o governo tem que criar métodos, mecanismos para atrair as pessoas para essas áreas menos povoadas. Tudo isso só vai ser possível a partir do momento que regionaliza, e através dessa regionalização se faz levantamentos de dados para se ter noção do que é necessário, do que aquela região ela necessita e do que é necessário para que ela se desenvolva. Nós vamos ver agora as macro-regiões, ou seja, as grandes regiões do IBGE. Observe bem o que eu destaquei para vocês. Essa regionalização é elaborada pelo IBGE, ou seja, quem elaborou as macro-regiões? O IBGE. Vocês lembram o que é o IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? Tranquilos aí? Bom, vamos lá então. Regionalizar é uma forma de agrupar áreas por semelhanças específicas. O que o IBGE procurou analisar para criar essas regiões, essas 5 macro-regiões, características em comuns naquela área. Olha essa observação muito importante que eu coloquei para vocês. Macro-regiões respeitam os limites dos estados, ou seja, não há um estado dentro de 2 macro-regiões. Se o estado ele está na região norte, nenhuma parte dele vai estar na região nordeste ou no centro-oeste. Se o estado se ele faz parte da macro-região sul, nenhuma parte dele vai estar na macro-região sudeste ou centro-oeste. Compreenderam? As macro-regiões analisam as características históricas e culturais. São regiões que têm culturas diferentes das demais e um processo de formação histórica também. Ok? Então, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, nós iremos começar a estudar essas macro-regiões detalhadamente.
A primeira macro-região que nós iremos ver, região norte. Olhem bem a região norte, é a maior região do Brasil. Ela é formada pelos seguintes estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Tocantins, Roraima e Amapá. Ou seja, é a maior região do Brasil. Ela representa quase metade de todo o nosso país. A maior referência que nós poderemos encontrar dentro dessa região é a presença da floresta amazônica e da bacia do rio Amazonas. A bacia do rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do nosso planeta. E a nossa floresta amazônica é a floresta com maior biodiversidade. Então essa região ela se torna importantíssima não somente para o nosso país, mas para o mundo no geral. É uma região onde a indústria ainda não se desenvolveu. Então a indústria se concentra em duas grandes capitais, Manaus e Belém. Nós poderemos encontrar também dentro dessa região a presença da maior população indígena do nosso país. Uma grande quantidade de povos indígenas ainda vivem nessa área, principalmente aqueles que ainda vivem isolados. A economia é totalmente voltada para o extrativismo e tem uma fonte de riqueza muito grande para a população local. Só que além do extrativismo, o extrativismo vegetal, nós iremos encontrar também o extrativismo mineral. É a região do Brasil que mais se produz minério atualmente. É a nossa maior bacia de minério, tanto para ferro, quanto para ouro, cobre, zinco, estanho e vários outros minerais, principalmente na região sul do estado do Pará. Com relação a região Nordeste, é outra macro-região bem atípica das demais. Principalmente porque, para compreendermos ela um pouco melhor, olhem bem o que acontece aqui. Nós iremos ter que subdividi-las, ou seja, criar sub-regiões dentro de uma macro-região. Isso só acontece lá no Nordeste. Então nós iremos subdividir as regiões do Nordeste. Começando aqui, ó, Zona da Mata. Na Zona da Mata nós iremos encontrar a maior parte da população. É uma região litorânea. Aqui a vegetação predominante é a Mata Atlântica. Agreste. Agreste é uma área de transição, porque fica entre dois biomas completamente diferentes, distintos. De um lado nós iremos encontrar o sertão, a maior sub-região do Nordeste, uma região de clima semiárido, com grande presença de cactos. Do outro, a Mata Atlântica. Então essa área de transição aqui, ela é riquíssima também na produção de frutas dentro dessa região. E por último eu tenho aqui outra área de transição, é o meio norte. Por quê? Observe bem o que nós temos aqui. Zona da Mata, área mais povoada e mais industrializada, também a mais úmida, onde está presente o solo de Massapê. O solo de Massapê é um dos melhores solos do território brasileiro. Ele é muito bom porque ele é riquíssimo. No Agreste, nós iremos encontrar uma área de transição entre a Zona da Mata e o sertão, onde apresenta solos menos férteis do que a Zona da Mata, porém bem mais férteis do que o sertão. É uma região com predomínio de pequenas propriedades, voltadas para a irrigação, principalmente para a produção de frutas tropicais. No sertão, eu irei encontrar a maior extensão territorial da região, presença de poucas chuvas ao longo do ano, então o solo não será um solo tão favorável. A baixa quantidade de chuva durante o ano e as secas periódicas dificultam a prática da agricultura, tornando-se o cultivo precário
e, em geral, voltado à subsistência. Então aqui eu terei agricultura de subsistência dentro dessa região no sertão, justamente por causa do solo, que é muito árido, e da escassez de chuva dentro dessa região. O meio norte é uma área de transição entre os estados do Maranhão e Piauí com a região norte. Nós iremos encontrar nessa região aqui, ó, no meio norte, área de transição entre o sertão e a região amazônica. É uma vegetação de transição predominante, principalmente por cocais, onde nós iremos encontrar a carnaúba e o babaçu, muito utilizado para ajudar dentro da economia local dessa região, na produção de óleo, para vários fins, tanto doméstico quanto cosméticos. Espero que vocês tenham compreendido melhor o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, anotem abaixo e eu irei ajudar vocês. Até mais, 7º ano. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.